Beleza, estamos gravando. Bom, então nessa segunda parte nós começamos falando dos transgênicos, lembrando que sementes transgênicas elas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial. Tem gente que defende, porque fala que se não houvesse os transgênicos, nós não teríamos a produção de alimentos que nós temos hoje no mundo, ou seja, os transgênicos têm a finalidade de resolver o problema de fome, mas quem é contra fala que, em primeiro lugar, você modifica geneticamente a planta para que ela seja mais resistente, para que ela seja mais resistente a um determinado agrotóxico, a um determinado inseto, para que ela cresça mais rápido, para que ela fique mais bonita, etc, etc. Então, tem gente que, inclusive alguns cientistas que falam que nós não temos ainda 100% de certeza de que a planta transgênica não causa algum tipo de malefício ao organismo humano, né, e também aos animais. Então, há um grande debate sobre isso. Mas eu vou projetar aqui para vocês nossas imagens sobre os transgênicos, né? Vou só ampliar a tela aqui. Aí. Bom, então é isso que fala-se também. A semente transgênica, como ela tem prazo de validade, o agricultor aí não consegue, se ele tem uma superprodução, guardar semente para o ano que vem. Tem sempre que estar comprando semente transgênica. Observem que o maior utilizador de transgênicos são os Estados Unidos, segundo lugar você tem o Brasil, terceiro a Argentina, quarto, né, Canadá, quinto a Índia, né? Então o Brasil se destaca aí como um país que usa muito transgênico, né? Eu não sei se isso aqui alguém me fala no áudio? Só um minuto. Isso aqui é um videozinho que fala de um documentário sobre transgênico feito pelo Greenpeace. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, eu vou dar um play. Alguém, por favor, me fala no áudio se está dando para ouvir. Tá bom? Deixa eu voltar. Peraí.
Agora deixa eu mudar aqui, porque... Ups. Bom, vocês conseguiram ouvir o áudio desse vídeo? Sim? Deixa eu ver aqui no chat. Na hora que eu entrei agora aqui, não tá ouvindo nada não, professor. Dá sempre esse problema, mas tudo bem. Qualquer coisa, depois vocês veem no YouTube. É um videozinho curto do Greenpeace que fala sobre transgênicos e como o Brasil, desde o governo Lula, vem permitindo o aumento do uso, né, de transgênicos na agropecuária brasileira. E ele fala dos grandes questionamentos sobre o transgênico, a questão de que não tem pesquisa em laboratório suficiente para comprovar que essas plantas modificadas geneticamente não vão fazer mal ao organismo, né? Agora tem aquele fator também do pacote. O agricultor, para usar semente transgênica, ele tem que comprar o defensivo agrícola, ele tem que utilizar determinado tipo de trator, ele tem que ter grande propriedade rural, ele favorece a utilização favorece a monocultura. Então tem uma série de fatores aí. E ela faz uma pressão, o transgênico, a empresa, né, sobre o pequeno agricultor, né? Então ela vai desestimulando através de lobby político para a criação de leis que não levem verbas para o pequeno agricultor. E, geralmente, o pequeno agricultor, em todo lugar do mundo, eles são os responsáveis por mais, ou aproximadamente, 70% do alimento de verdade que a gente consome. Porque muito do que é produzido na monocultura vai virar ração ou vai virar algum produto transformado industrialmente. Então, não vai direto para a mesa das pessoas. Então, essa é um questionamento que tem. Agora eu vou continuar aqui com as imagens aí. Não. Agora. Aí você tem quem defende os transgênicos. Então, por exemplo, né, a Bayer, que é uma grande produtora de semente transgênica. Então, ela fala aqui, ó, benefícios globais. Então, ela cita o caso do arroz dourado, geneticamente modificado, pode conter vitamina A para ajudar cerca de 2,7 milhões de crianças que sofrem com deficiência, né? E causa cegueira e pode levar à morte. Resistência às mudanças climáticas, né? Então, o milho tolerante à seca. Alimentos para uma população crescente. Daqui a 20 anos, a população da Terra precisará de mais, de 55% mais de alimentos. Então, tem gente que defende os transgênicos sobre esses aspectos, tá? Bom, agora o que acontece? Foi criada uma lei no Brasil que todo alimento, né, que tem transgênico tem que ter esse triângulo aqui na embalagem. E recentemente a gente está tendo uma polêmica. Por quê? Né? Então, todo produto que tem esse triângulo com a letra T, ele usa uma matriz agrícola modificada geneticamente. Porque tem um deputado do Rio Grande do Sul que apresentou um projeto de lei para tirar esse símbolo da embalagem, né? Para que a gente não saiba. Você vai ter que ler essas letrinhas miudinhas para saber se tem transgênico ou não. Isso aqui é uma convenção internacional, tá? Vários países do mundo utilizam isso como forma de orientação ao consumidor. A lei está parada no Senado, né? Ainda não foi homologada, mas está lá, está em debate, tá bom? Bom, agora a possibilidade de vocês falar dos produtos orgânicos. O produto orgânico, ele geralmente é o chamado de agroecológico, tá? Então, você tem aí, né, prezando pelo uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. Na agricultura orgânica não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente. Não são utilizados fertilizantes sintéticos, solúveis, agrotóxicos e transgênicos. Tá? Foi criado no Brasil um selo de produto orgânico, né? O produto orgânico ele ainda é um pouco mais caro, até porque você não tem leis que incentivem, né, a produção orgânica e principalmente que facilitem a venda do produto orgânico. Agora, por exemplo, aqui em Araraquara a gente vê
muitos cantos aí da cidade onde você vê pessoas, produtores rurais vendendo seu produto nos domingos, nos finais de semana, principalmente hortifruti granjeiros. Aqui, eu moro aqui no Jardim Imperador, aqui perto de casa tem alguns, a gente sempre encontra. Geralmente são pessoas que vivem em sítio, são pessoas de assentamento que vendem esses produtos. Mas tem também as lojas mais chiques, né, nos grandes centros urbanos, para um público que está cada vez mais querendo produtos livres de agrotóxicos. Né? Agora, o que a apostila de vocês chama de agricultura convencional é a normal, é a que se disseminou após a Segunda Guerra Mundial, né? Que utiliza grandes maquinários, né? Usa corretivos de solo, como calagem, que é para tirar a acidez, jogar cal, né? Adubação, né? Uso de espécies ou variedades adaptadas e modificadas para a produção em todas as ocasiões, uso de produtos fitossanitários, ou seja, destinados ao controle de pragas e doenças de pragas. A agricultura convencional, ela é também chamada de agricultura comercial, tá bom? Bom, aí a gente vai falar de alguns produtos brasileiros. O Brasil, que é o maior produtor mundial de café, né? A história, na apostila de vocês conta aí, ó, lá na página 51. O Brasil chegou ao Brasil em 1727, com Francisco Melo Palheta, que introduziu no Pará e onde foi levado ao Maranhão e posteriormente para o Rio de Janeiro, em 1760. Bom, detalhe, o café é uma planta originária da Eritreia, ali um país vizinho da Etiópia. A história do café é bastante interessante, dizem que o café ele foi descoberto como planta assim alimentícia, né, como bebida, por monges que criavam cabras e que observavam que as cabras que comiam um frutinho vermelho de um arbusto não dormiam à noite. E aí esses monges começaram a fazer, né, um chá a partir dessa fruta, né, que é o café. Rapidamente, esse produto ele se espalhou pela cultura árabe, né, e da cultura árabe ele chegou até a Europa. Né. Depois, o café ele era tão caro e tão raro que na época em que, né, o Francisco Melo Palheta trouxe ele para o Brasil, dizem, né, tem uma lenda aí que diz que ele, na verdade, era um funcionário, era um militar do governo imperial brasileiro, que foi na Guiana Francesa discutir um acordo de fronteira e, chegando lá, a princesa que vivia ali, né, se apaixonou por ele e deu de presente para ele umas sementes de café, que eram consideradas naquela época muito raro e muito caro, um bem muito precioso. Então dizem que ele ganhou essas sementes, plantou no Maranhão e depois entregou ali para o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, onde foi desenvolvidas as mudas. Essas mudas depois, elas foram plantadas, a princípio, na região do Rio de Janeiro, né, no interior do Rio de Janeiro, na capital também, no Jardim Botânico, e depois ela veio para a região de Campinas, em São Paulo, uma região que tinha um solo fértil e um solo relativamente plano, né? Daí o nome Campinas. E o café virou, né, um grande produto de exportação brasileiro. E o Brasil teve o ciclo do café que trouxe prosperidade e riqueza para várias cidades aqui de São Paulo, norte do Paraná e parte de Minas Gerais. O Brasil ainda é o maior produtor mundial de café, né? Teve, né, tem várias espécies, né, e plantadas em várias áreas, e hoje a gente já observa que o café é plantado também até na região norte. Né? Bom, a soja é uma planta chinesa de clima temperado que foi modificada pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né, na década de 70, e a princípio, como a soja gostava de clima frio, ela era plantada mais no sul. Para vocês terem uma ideia, quando eu era pivete, a gente só ouvia falar de plantação de soja no Paraná, né, parte de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Depois houve a modificação genética, né, melhoramento genético, e a soja se espalhou. A soja tem também, o Brasil é o maior produtor mundial de soja. Essa soja que a gente exporta, ela vai principalmente virar ração para animais, né, e a gente exporta principalmente para a China. Existe uma questão geopolítica aí, que muita gente fala, que, na verdade, quando nós exportamos soja, nós estamos exportando água. E isso faz parte daquela teoria
da água virtual, de que todo produto contém uma água que você gasta para produzi-lo inserida nele. E que você tem que considerar isso quando você determina o preço desse produto e seria assim o chamado custo ambiental, né? Você não pode vender um produto só pelo valor de mercado que é determinado pela Bolsa de Valores de Londres ou de Nova York. Você tem que inserir o custo ambiental da fabricação, da produção daquele produto no teu país, tá? Porque senão você não rompe, né, segundo alguns economistas, você não rompe com os laços do domínio das nações desenvolvidas sobre as subdesenvolvidas. Uma vez que a gente produz mais produto, né, agropecuário, se a gente não agregar o custo ambiental ao valor desse produto, né, em pouco tempo nós vamos ter degradação ambiental e não vamos ter dinheiro, né, para investir na recuperação ambiental dessas áreas degradadas. Agora, uma coisa muito que se fala, quando se fala da soja, é que a soja é uma planta chinesa, tá? Então, por que os chineses preferem comprar a soja do Brasil e não produzir lá no território deles? Porque 50% do território chinês é desértico. Então, para eles produzirem a soja deles, eles têm que irrigar. E a água, ela é um bem caro, né? E que eles preferem gastar com produtos industrializados, na fabricação de produtos industrializados, que tem muito mais valor agregado. Então, muita gente fala que o Brasil, quando exporta soja, na verdade, ele está exportando a água, né, também, que a China deixa de gastar para produzir soja no seu território. E muita gente vê isso até como uma dominação geopolítica chinesa sobre a gente. Principalmente porque a soja, ela tem os corredores de exportação, então você tem aqui, ó, o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o porto mais antigo do Brasil, o primeiro porto construído pelos portugueses, né? Bem na entrada aqui da Lagoa dos Patos. Aqui você tem a cidade de Rio Grande, aqui você tem a cidade de Pelotas e aqui em cima Porto Alegre. Aí você tem o Porto de São Francisco do Sul, né, de Santa Catarina, também o Porto de Paranaguá, né, já no Paraná. Aí você tem o Porto de Santos, que é o que tem o maior volume de exportação. Tá? Mas, de um tempo para cá, começou a se expandir a produção de soja no Centro-Oeste e começou a se criar novos corredores de exportação. Então, você tem o Porto de Vitória, o Porto de Salvador e aqui, ó, o Porto de Itaqui, no Maranhão, certo? Mas nós temos novos portos construídos aqui no Nordeste, também para escoamento de soja. E observem que o sistema ele é multimodal, né? Você tem a soja sendo transportada por hidrovia, por rodovia, por ferrovia, né? E aí criou-se uma nova área de expansão da soja, que é chamada Matopiba, que é a abreviatura de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas não é só a soja. Essa aqui é tida como uma nova fronteira agrícola do país, com plantio também de algodão, criação de aves, produção de carne, né? Celulose, papel e soja. É uma área que está em plena expansão e que está contribuindo com a degradação da vegetação nativa local. Então, quando se fala de Matopiba, se fala de duas coisas. O desenvolvimento econômico também da agropecuária, a gente não pode negar, mas também a degradação ambiental. Tá bom? Bom, vamos falar da cana-de-açúcar. O Brasil também é o maior produtor mundial de álcool e açúcar. Nós somos o país que tem a maior tecnologia mundial, né, relacionada ao álcool e açúcar. Cana-de-açúcar é uma planta originária ali da Papua Nova Guiné, região ali próxima da Indonésia, né, coladinho ali na Indonésia. E a cana-de-açúcar, a princípio, o açúcar ele pertencia à cultura indiana, né? Depois, pela Rota da Seda, ele chegou até os chineses. E os chineses depois popularizaram também pela Rota da Seda, desculpa. Deixa eu beber água, porque eu estou falando de seca, né? É a garganta. O que acontece? Pela Rota da Seda, o açúcar chega até os árabes. E tem uma coisa muito interessante, tá? Vou contar uma historinha só para ilustrar. Você sabe de onde vem o nosso hábito de chupar bala? Na Idade Média, o açúcar era tão caro lá na Europa, porque ele vinha da Arábia, que na verdade não era a grande área produtora, né?
que os reis mais ricos, eles tinham o hábito de, quando se reuniam com outros reis, chupar bolinhas de açúcar para mostrar que tinham dinheiro. E com isso, até ameaçar outros reis. Você não precisava começar uma guerra. Você chupava a bolinha de açúcar na frente do outro e falava, ó, esse pedaço de terra aqui é meu. E o cara, o que ele deduzia? Se ele tem dinheiro para chupar bolinha de açúcar, ele tem dinheiro para ter um grande exército. Então, não vou brigar com ele. Não, pode ficar com esse pedacinho de terra. Quando o Brasil começou a produzir açúcar pra caramba no período colonial, a colonização portuguesa, e Portugal começou a mandar toneladas e toneladas de açúcar para a Europa, os holandeses, que são os maiores comerciantes, né, desse período, eles tiveram a sacada de comprar esse açúcar de Portugal, transformar em bolinhas e vender para a população. Por quê? Porque todo mundo quer ser chique igual o rei, né? Quer imitar os hábitos dos reis, né? Então, chupar bala de açúcar. Foi legal, né? Porque popularizou aí um hábito que era só da nobreza, mas, por outro lado, disseminou a cárie, né, todo o continente europeu. Mas voltemos aqui ao Brasil. Aqui a gente tem a imagem do IAA, aqui não existe mais. Isso aqui hoje é o curso de agronomia da Federal de São Carlos, que encampou o antigo Instituto de Álcool e Açúcar de Araras. Esse Instituto de Álcool e Açúcar de Araras é o centro que desenvolveu as maiores pesquisas sobre cana-de-açúcar. Para vocês terem uma ideia, eles plantavam ali todos os tipos de cana-de-açúcar do mundo e iam fazendo cruzamentos genéticos até produzir a super cana, essa cana que nós temos plantado aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. O IAA foi desativado, virou o curso de agronomia da Federal de São Carlos. Eu tive a oportunidade de conhecer esse local quando estava mudando, né, na transição do IAA para o curso de agronomia, e eu fiquei impressionado com a estrutura. A biblioteca deles tinha livros do mundo inteiro que só falavam sobre cana-de-açúcar. Dizem que não tem mais o que se pesquisar sobre cana-de-açúcar. Os pesquisadores brasileiros já sabem tudo, né? E por isso que nós somos o maior produtor mundial. Não só isso, nós temos 2 safras anuais. Então, o ano todo nós estamos produzindo álcool e açúcar, seja lá no Nordeste, quando é período de safra no Nordeste, é entre safra aqui no Sudeste, e assim por diante. E agora nós estamos tendo a polêmica, né, da autorização do governo para a expansão do plantio de soja no bioma amazônico. Então, muita gente não vê com bons olhos isso. Por quê? Porque a cana-de-açúcar ela suga muito nutriente do solo, né? Como ela é uma monocultura, ela também gera um pouco de degradação ambiental, principalmente com a substituição de mata nativa. Aqui no interior de São Paulo houve uma perda muito grande da diversidade biológica por conta da expansão da monocultura canavieira. E antes era pior, porque antes se tacava fogo na cana, né? Agora não se queima mais a cana, mas antigamente o impacto era bastante grande por conta disso. Tá bom? Mas não se esqueçam, o Brasil é o maior produtor mundial de álcool e açúcar e tem a maior tecnologia, o maior conhecimento, o chamado know-how, né, que a gente fala sobre isso aí. Tá bom? Bom, aqui, quando a gente fala de rebanho, né, de pecuária, a gente não pode esquecer também que o Brasil hoje é uma potência na produção de carne bovina, também é uma potência na produção de leite, mas olha só que interessante, né? O gado que nós temos aqui, ele tem uma diferença, né? Você tem a espécie Nelore, mais comum no país tropical, na parte tropical do país, e no sul você já tem um gado mais de origem europeia, tá? Que é mais resistente ao frio. Tá bom? Então, quando você olha o rebanho bovino da região daqui de São Paulo, Minas, né? Daqui da região centro-oeste, ele tem uma característica, o gado Nelore, aquele boi branco, né? Daquela imagem lá, quer ver? Ó, deixa eu voltar rapidinho. Esse aqui é o Nelore. Tá bom? Nelore é o cruzamento de 2 espécies, né? Do zebu indiano e do gir. Né? Então, eles cruzaram essas 2 espécies e produziram o gado Nelore. É um gado rústico, um gado que aguenta a estiagem, ele perde peso, mas depois, quando começa a chover, o pasto volta a crescer, ele ganha peso rapidamente, né? Agora, aqui no sul, quando você vê as imagens do Pampa Gaúcho, você vê que é um gado já, né, de origem inglesa, né? E aqui em Minas Gerais,
Uai, Minas Gerais é leite, né? E por que que Minas Gerais é leite? Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Quando os portugueses trouxeram o gado para cá, né? As principais cidades brasileiras eram no Nordeste, né? Então o gado foi morar aqui junto com os portugueses. Só que eles já plantavam cana-de-açúcar aqui. E aí o gado começou a comer a cana. Né? Então aí não deu certo. Então eles levaram o gado, parte dele para o sertão, mas também ficou, né? Não tem pasto, né? Então aí não estava muito bom. Aí eles pegaram aqui, ó, onde o Rio São Francisco desce em direção a Minas Gerais e foram trazendo o gado para Minas. E aí o que aconteceu? Aqui nas margens do São Francisco, tanto é que São Francisco tem o nome, o apelido, né, de Rio dos Currais, porque você tem muita fazenda de gado aqui nas margens do São Francisco, desde a Bahia até aqui a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. E aí olha que interessante, galera. O que você tem aqui? Muita montanha, né? Minas, né? Relevo montanhoso. O gado começou a sobe morro, sobe barranco, desce barranco, começou a ficar muito musculoso, muito Schwarzenegger da vida. Então não deu certo o gado de corte aqui nesse relevo montanhoso. Então qual foi a opção? Gado leiteiro. O gado leiteiro pode ficar confinado, ele fica mais em pasto menor, em sítio, e aí você teve todo o desenvolvimento da produção de queijo, de leite, de laticínios famosos aqui em Minas Gerais, né? Tá bom? O Brasil tem, né, um dos maiores rebanhos mundiais de gado, né? E também temos destaque aí, né, aqui no interior de São Paulo. Então você tem, ó, áreas de destaque segundo a apostila de vocês, ó. O maior criatório extensivo do Brasil está no Centro-Oeste. Então aqui, ó, Mato Grosso. Na região sul é praticada na campanha gaúcha, bem aqui, né? A pecuária extensiva também é feita no Nordeste, no sertão, mas é um gado magro, então é mais uma indústria artesanal de couro que você tem aqui. Aí você tem no Sudeste o Triângulo Mineiro, que é essa região aqui, ó. Eu dei aula aqui numa cidade chamada Frutal, né? Tá bem na divisa aqui com São Paulo, né? E que tinha um leilão de gado que por dia negociava 7.000 cabeças de gado. Todo dia, 7.000 cabeças de gado eram leiloadas aqui em Frutal. Vinha gente do Brasil inteiro comprar aqui. E aqui você tem Uberaba e Uberlândia, que são centros tecnológicos, né, no setor de agropecuária. Você pega as universidades, tanto estadual quanto federal, do Triângulo Mineiro aqui, todas têm cursos top na área de agronomia, zootecnia, né? Beleza? Aí você tem a região oeste de São Paulo, né? Opa, Araçatuba, Andradina, Presidente Prudente. Araçatuba tem uma praça ali que chama Praça do Boi. Lá sentam os grandes fazendeiros para discutir quanto vai custar a arroba do boi naquele dia. Então, tanto é que é aqui que é determinado o preço da arroba do boi no estado de São Paulo. Tá bom? E aí, a pecuária intensiva que eles falam, né? Que é já de gado leiteiro, vai ter vários destaques aí. Região de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belém, Manaus, Rio Verde, Goiás, Itumbiara, Três Lagoas, Dourado, no Mato Grosso do Sul, e aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, essa região aqui. Tá bom? Araraquara já foi área considerada bacia leiteira. Há muito tempo atrás, aqui nós tínhamos bastante fazendas de gado de leite, mas depois foi mudando. Tá? Bom, agora vamos falar do seguinte. Tem aqui, ó, produção anual 31 bilhões de litros, quinto produtor mundial. Né? O Brasil se destaca aí. Né? Principais áreas produtoras de leite. Né? Minas Gerais domina, hein, gente? Tá? E aqui o oeste e o sul do país. Bom, aí é o seguinte, tá? Quando a gente fala de pecuária, a gente fala de agroindústria, de agronegócio, e aí há denúncias de que os frigoríficos, principalmente no Mato Grosso do Sul, têm jornadas de trabalho exaustivas que criam sérios problemas de saúde aos trabalhadores. Eu não vou passar o documentário que a gente tem, é o trailer, como não está tendo áudio, mas procurem ver no YouTube. Se não quiser ver o documentário,
vê só o trailer, que você já vai saber o assunto. Ele se chama Carne e Osso. Ele fala o seguinte, os frigoríficos, eles se instalam em cidades pequenas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde todo mundo da cidade trabalha no frigorífico. E o trabalho cortando a carne na linha de produção ali é repetitivo e gera problemas de tendinite, problemas de atrofia, problemas de acidente por corte com o maquinário, com as serras. E aí a empresa ameaça o trabalhador para que ele não entre na justiça para pedir indenização e nem entre no INSS para pedir afastamento ou pedir uma licença médica. Qual que é a ameaça que eles fazem? Olha, todo mundo da tua família trabalha aqui no frigorífico. Se você entrar na justiça, a gente manda todo mundo embora. Então, o que esse documentário ele procura mostrar é que existe uma, uma indústria aí que superexplora os empregados na produção de carne. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ih, não está mudando. Espera aí que eu vou ter que projetar de novo para mudar. Não, não quero você. Ah, pronto. Aí a apostila de vocês vai falar da dimensão do agronegócio, tá bom? No finzinho da aula aí, ele está falando. Em qualquer ramo da economia, a cadeia produtiva envolve todas as atividades relacionadas a um determinado segmento, desde a produção de matérias-primas até a chegada do produto industrializado ao consumidor final. Então, o que é o agronegócio? Tá? É essa rede de empresas que pega o produto desde o campo, transforma na indústria e vende no supermercado. Acontece que a agroindústria mundial hoje, ela é controlada por empresas estrangeiras. Muitas vezes você tem empresa aqui no Brasil que tem nome bonitinho em português, às vezes eles põem nome até em Tupi-Guarani para parecer que é nacional, e na verdade são empresas de agronegócio estrangeiro. Um caso famoso que nós tínhamos aqui no Brasil era da empresa de cigarros Souza Cruz. Né? A Souza Cruz foi uma das maiores fabricantes de cigarro no Brasil, e apesar de ter esse nome Souza Cruz, que parece um nome nacional, né, a verdadeira dona dela era a American Tobacco, né, uma empresa norte-americana que trabalhava só com produção de tabaco e fabricação de cigarro. Né? Bom, aí tem alguns números aqui, é um mercado concentrado, 87 corporações de 30 países dominam toda a cadeia de agronegócio mundial. Né? Aqui você tem um gráfico que mostra o aumento da área utilizada pelo agronegócio e o aumento vinculado ao uso de agrotóxico, aquela coisa que eu falei para vocês do transgênico. Né? 3.530 casos de trabalho escravo em atividades econômicas. Tá? Então, quando você vê, maior parte na pecuária, carvão vegetal, outras lavouras temporárias, lavouras permanentes, desmatamento, outras atividades, construção civil, né? Monocultivo de árvores, cana-de-açúcar, mineração, extrativismo vegetal e confecção. Né? Número de mortes no campo relacionado a empresas da agropecuária, ou seja, aqui você tem informações gerais. Aonde você pode aprofundar se você quiser saber, né? Antes de mais nada, olha quem domina o mundo em termos de produção do agronegócio. Então, você tem a Cargill dos Estados Unidos, Archer Daniels Midland, né? Também dos Estados Unidos, a Bunge, também é dos Estados Unidos, Louis Dreyfus, que é holandesa, e há uma nova agora, chinesa, Coffee, beleza? E aí, olha só, aqui é mais um documentário do YouTube, mas deixa eu ver. Eu não sei se vai valer a pena a gente ver, porque não dá para ouvir, né? Mas mais informações, entrem aí, né? Digitem lá esse link aqui, que tem o Atlas do Agronegócio. Tá? Então, o que é isso aqui? É uma ONG que ela procurou criar gráficos para mostrar para a gente como é que funciona o agronegócio no mundo e como o Brasil está envolvido. É o país que mais está sofrendo
assédio, né, do agronegócio estrangeiro, né? Tanto é que a pressão deles em propaganda é bastante grande, né? Pela propaganda que fala agro é pop, agro é tudo. Então, né? Eles têm muito dinheiro, eles investem muito em propaganda, né? Se vocês quiserem ver um documentário que eu acho muito legal, tem no YouTube, assistam Super Size Me, conta a história de um cara que só se alimenta com McDonald's, tenta só se alimentar com McDonald's durante um mês, mas ele, na verdade, está querendo denunciar toda essa cadeia do agronegócio, porque o agronegócio ele precisa escoar a sua produção. Então, ele escolhe determinados produtos e essas cadeias de fast food foram as principais escolhidas pelo agronegócio norte-americano para escoar a produção de batata, para escoar, né, tudo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, meu primeiro emprego foi numa lanchonete aqui em Araraquara, que não era o McDonald's, mas imitava o McDonald's. Então eu conheci meio que por dentro como que funcionava essa cadeia, essa história de da batata, né? Por exemplo, quando você vai muitas vezes um fast food, os caras te oferecem um pacotinho de batata, você pede o pequeno, eles oferecem o maior e falam que apenas com R$ 1 você pode pegar a batata grande. Só que muitas vezes você não vai comer toda aquela batata, então você não quer por uma questão até, né, de não desperdiçar alimento. E a moça insiste. Por quê? Porque a rede tem que escoar aquela quantidade de batata, porque tem toda uma produção de agronegócio que vendeu aquela batata para essas cadeias de fast food. Então tem que escoar, senão vai apodrecer. E não pode aparecer no lixo deles um monte de batata crua sendo jogada fora. Ela tem que ser escoada dentro da lanchonete para o público, né? Então é uma coisa assim muito louca, né? Se você for pensar, né? Enquanto você tem muita gente ainda passando fome. Então, se quiser assistir, eu vou pôr aqui, ó, no chat. Super Size. Opa. Super Size Me é um documentário muito legal, vocês vão dar muita risada, né? Mas é um assunto sério, tá? Tem no YouTube. Legal? Bom, vamos fazer os exercícios dessa aula aí? Tem mais alguma dica que eu ia dar? Bom, eu acho que é isso. Lembrando sempre que o agronegócio ele cuida de toda a produção, desde a produção agrícola até a venda no supermercado ou na lanchonete, né? Então, eles procuram controlar tudo. E eles vão impondo hábitos alimentares, né? Utilizam muito de psicologia na propaganda, né? Essa coisa de vincular brinquedo a lanche é proibido em muitos países, porque muita criança vai comer não porque quer o lanche, mas porque quer o brinquedo, né? Parquinho também, essas coisas assim, lanchonete. Bom, então vamos lá. Primeiro exercício aí, página 54. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, o primeiro aí tem estoque de terra arável, né? Então, o que a gente percebe aí nesse primeiro gráfico? Que o Brasil está entre os países que têm maior disponibilidade de terra que pode ser usada para agricultura no mundo, né? A ampliação de oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as próximas décadas. Com base na disponibilidade de recurso natural representado no gráfico, o país com maior potencial para a expansão do setor agropecuário é Brasil, alternativa C. Então, C. Beleza? Depois,